Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de responder uma pergunta bastante comum, que é: em quanto tempo eu consigo ficar fluente em um idioma? Porém, pessoal, antes que eu possa responder essa pergunta, eu gostaria de responder outra pergunta anteriormente, que é: o que é fluência, afinal de contas? Eu acho que é importante a gente primeiro estabelecer o que é fluência para depois a gente conseguir responder essa pergunta, porque eu vejo que essa palavra é usada de maneira muito leviana por aí, por cursos de idioma, por outros colegas de profissão, e muitas vezes as pessoas acabam usando essa palavra por falta de conhecimento mesmo, né? Então é importante que a gente saiba estabelecer o que é fluência, afinal de contas, especialmente porque se a gente não tem um referencial, a fluência acaba se tornando uma coisa bastante subjetiva. Então, de repente, o que é fluência para mim pode não ser fluência para você, que pode não ser fluência para um outro colega, enfim, pessoal. Então, primeiro vamos entender o que é fluência. Para explicar o que é fluência, é claro que eu não vou tirar ideias da minha cabeça, eu vou usar o CFR como referência. Se vocês não sabem o que é CFR, eu vou explicar brevemente. O CFR, pessoal, acaba servindo como uma referência para universidades, para exames internacionais de línguas estrangeiras, para professores, para algumas escolas de idioma, para escolas de idioma internacionais principalmente. Então, caso você algum dia tenha interesse em fazer o intercâmbio, provavelmente a escola de inglês vai se basear no CFR. Enfim, então é a partir do CFR que a gente consegue ter uma referência em onde o aluno está em termos de habilidade linguística. Então, o CFR basicamente vai descrever, pessoal, o que um aluno precisa ter para ser considerado um aluno básico, o que o aluno precisa ter para ser considerado um pré-intermediário, um intermediário e um avançado. É claro que o CFR, pessoal, ele não se baseia somente no que o aluno é capaz de produzir em termos orais. Ele se baseia em todas as capacidades linguísticas daquele aluno. Então, o aluno é avaliado em termos orais, em termos de escrita, em termos de leitura, em termos de gramática. Então, é um referencial que acaba sendo bastante confiável, porque a gente faz a leitura do aluno a partir de todas as habilidades que aquele aluno consegue apresentar. Agora, falando em termos de níveis, pessoal, o CFR vai dividir os níveis das línguas em 6. Aqui de várias línguas, tá legal? Porém, eu vou falar do CFR, obviamente, com relação à língua inglesa, mas isso não importa, isso é indiferente, ele vai fazer essa divisão dos níveis para qualquer idioma. Bom, os níveis são divididos em A1 e A2. O aluno A1 é um aluno que nunca estudou inglês. O aluno A2 é um aluno básico ainda, mas que ele já tem uma base bacana sobre o idioma. Depois a gente tem o B1 e o B2, que a gente começa a falar dos níveis pré-intermediário, intermediário, upper intermediário, e depois a gente tem o nível C1 e C2, ou C1 e C2. Aqui a gente começa a falar em termos de alunos avançados ou alunos proficientes. Então eu preciso que vocês mantenham essa escadinha em mente, porque é a partir disso que a gente vai começar a descrever fluência. Agora, pessoal, eu gostaria de fazer um adendo para a importância de se ter um padrão de referência. É claro que aqui no vídeo eu estou usando o CFR porque o CFR é o mais conhecido no mundo, mas existem outros padrões de referência também, não precisa necessariamente ser o CFR. Porém, é importante que esse padrão de referência seja reconhecido mundialmente, e é importante que tanto o curso de idioma quanto o professor, o profissional, use algum padrão de referência, porque a partir disso, pessoal, que vocês vão conseguir saber aonde vocês estão de fato e para onde vocês vão. Além disso, é importante ter um padrão de referência, pessoal, porque a gente acaba se sentindo um pouco mais confiante. Eu já vi, infelizmente, pessoal, alguns cursos de idioma que prometem fluência em 1 ano. Pasmem, eu já vi cursos que prometem fluência em até 6 meses. E isso é algo que me entristece bastante, porque como professora de inglês, realmente gostaria que o ensino de idioma fosse levado de maneira mais ética aqui no nosso país. Mas enfim, pessoal, desabafos à parte, para esses cursos de idioma que dizem que os alunos saem fluentes em 1 ano, 6 meses, aqui eu deixo o questionamento. Qual é a regra que esses cursos estão usando? Porque como eu falei anteriormente no início do vídeo, se a gente não estabelece um padrão do que é fluência, afinal de contas, a fluência acaba se tornando uma coisa muito subjetiva. Então a fluência para cada um é uma coisa e ninguém chega a um consenso. E isso acaba sendo bastante problemático, pessoal, especialmente
para os alunos, porque se o aluno procura uma instituição de ensino para aprender e esse lugar fala para o aluno que ele vai atingir um determinado nível depois de certo tempo, é claro que o aluno vai criar essa expectativa. É claro que ao final daquele período o aluno vai imaginar, poxa vida, então se me foi prometido isso, eu acho que eu consegui atingir. E sobre isso eu tenho uma história para contar para vocês, eu prometo que vai ser bastante breve, é só para a gente trazer uma reflexão aqui. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu sou professora de inglês e eu sempre faço testes de nivelamentos nos alunos antes que eles comecem a estudar, para saber qual que é a turma que o aluno vai ser encaixado, enfim. E eu fui fazer esse teste de nivelamento em uma aluna que tinha anteriormente me falado que ela era uma aluna intermediária / avançada, porque ela tinha concluído o curso em um ensino de idioma que eu não vou mencionar o nome aqui. Eu fui fazer o teste de nivelamento e, para que vocês entendam, quando a gente vai fazer um teste de nivelamento, a gente começa com perguntas primárias e a gente vai aumentando a dificuldade das perguntas conforme o aluno for mostrando excelência em respondê-las. As perguntas que a gente faz, pessoal, só para que vocês tenham uma ideia, são perguntas tipo How old are you? What do you like to do? Do you prefer coffee or tea? Enfim, essas são as perguntas iniciais. Para minha surpresa, a aluna só conseguiu responder com confiança a primeira pergunta. How old are you? Eu até imaginei que fosse uma questão de timidez ou insegurança, então eu resolvi avaliar as outras habilidades da aluna. Eu fiz um exercício de listening, que é a habilidade de ouvir. Eu fiz um exercício de writing, que é a habilidade de escrever, um exercício de reading, que é a habilidade de leitura, e um exercício de gramática. E, para minha surpresa, pessoal, a aluna foi classificada no nível A2. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu fui dar a notícia para ela, ela pareceu bastante decepcionada. Poxa, mas eu estudei 6 meses, 1 ano no curso tal, e eles falaram para mim que eu seria uma aluna avançada após o término do contrato. Bom, pessoal, e o que dizer numa situação dessa, afinal de contas, né? É uma situação bastante complicada e é por isso que eu falei anteriormente para vocês que eu fico muito revoltada quando eu vejo o ensino de idioma tratado dessa forma. Porque, pessoal, essa situação poderia não existir. Se o ensino de idioma fosse tratado com mais ética, mais seriedade, a gente não teria esse tipo de problema. E é claro, pessoal, que eu entendo que muitas vezes a gente acaba sendo seduzido pela ideia de dominar um idioma em pouco tempo. Quem não gostaria, não é verdade? Eu acho alemão um idioma belíssimo e eu, sinceramente, gostaria muito de aprender alemão, de ficar fluente em alemão em 6 meses. Mas eu sei, pessoal, pela minha experiência como professora, que isso, infelizmente, não acontece. Ah, mas eu tenho um amigo que fez um intercâmbio não sei aonde, voltou depois de 6 meses falando fluentemente inglês. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas existem mães que matam seus próprios filhos. Vocês sabiam disso? Pois é, eu acompanho alguns canais de true crime e às vezes eles trazem esses casos super cabeludos. Por que eu estou falando dessa barbárie aqui? Porque estamos no mundo, pessoal. No mundo existe absolutamente tudo. Tanto coisa ruim quanto coisa boa. Então a gente tem muito gênio no planeta. A gente tem pessoas que são extraordinárias, a gente tem pessoas muito ruins, a gente tem toda sorte de coisa. Aqui, nesse vídeo, eu tô falando sobre a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas, como eu, provavelmente como você que está me assistindo, não são gênios. Eu não sou um gênio. Para eu colher o fruto de alguma coisa, eu tenho que ralar bastante. E não foi diferente com relação a aprender um novo idioma. Então, eu tive que estudar muito. Se você quiser ficar fluente, provavelmente você também terá que estudar bastante também. Estudar e praticar, obviamente, né? Eu adoraria dizer, pessoal, que isso acontece do dia para a noite, mas infelizmente não é assim. Essa opinião pode ser uma opinião até um pouco polêmica, mas caso vocês vejam algum curso de idioma, algum profissional que te promete fluência num período muito rápido de tempo, provavelmente essa instituição, esse profissional estão mentindo, porque eles sabem que a fluência não vem num período tão curto assim. É claro que é uma estratégia de marketing super eficaz para ludibriar especialmente as pessoas mais incautas, mas não é verdadeiro, pessoal. Agora,
Vamos responder a pergunta de fato, em quanto tempo, afinal de contas, eu fico fluente? De acordo com o CFR, eu vou colocar a tabelinha aqui para vocês consultarem, vou deixar um link aqui embaixo na descrição também, caso vocês queiram checar. De acordo com o CFR, pessoal, para atingir a fluência de verdade, ou seja, para atingir no mínimo o nível C1, a gente precisa de mais ou menos 700 a 800 horas estudadas e de prática naquele idioma. Se a gente dividir essas 800 horas ali em 2 vezes na semana, que é mais ou menos o período dos cursos de idioma, a gente teria então em torno de 6 a 7 anos. Ah, mas eu não tenho tempo de estudar de 6 a 7 anos para atingir a fluência no idioma. Não tem problema algum, pessoal. O meu papel aqui é só trazer expectativas reais. Agora entendam, se vocês realmente quiserem dominar o idioma, se vocês realmente quiserem ser considerados um C1, em qualquer idioma, não precisa necessariamente ser inglês, tá legal? Vocês precisam dedicar bastante tempo e bastante prática a esse idioma. Não tem jeito, pessoal, não tem fórmula mágica. A notícia boa, pessoal, é que o CFR considera essas horas tirando as horas que o aluno pode estudar sozinho. Então, ele coloca uma estimativa bastante realista, imaginando que o aluno fará mais ou menos 2 horas de estudo semanal. Porém, algumas pessoas conseguem estudar mais tempo do que isso. Então, caso vocês consigam fazer algum tempo de estudo fora do tempo da aula mesmo, que seria mais ou menos ali 2 horas por semana, esse horário acaba entrando como bônus para vocês. Bom, pessoal, é basicamente isso. Eu espero ter respondido a essa pergunta. Espero não ter decepcionado vocês. Sei que esse é um vídeo que pode ser um pouco polêmico, mas é um vídeo inteiramente verdadeiro. E caso vocês queiram estudar inglês em um lugar que dá a seriedade que o inglês merece, a profundidade que a língua inglesa merece, eu vou deixar o link do meu site aqui na descrição. Vocês podem dar uma olhadinha lá. Caso vocês não tenham interesse em fazer aula de inglês, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu vou deixar um link aqui também com algumas aulas gravadas, porém são aulas que só estão disponíveis para quem se inscrever. Eu espero não ter desmotivado de maneira alguma vocês a estudarem inglês, nem qualquer outro idioma. Meu propósito aqui com esse vídeo foi trazer um olhar mais realista e menos marqueteiro do que é aprender um idioma de verdade. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Thank you very much for your attention and appreciation, and see you again next video.